Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Curva a tua cabeça. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de nos encontrarmos com o Senhor. Meu Deus, de te cultuarmos, Senhor, e ouvirmos a tua palavra. Nós que estamos aqui reconhecemos, Senhor, que precisamos de ti, que precisamos te ouvir e precisamos do teu favor. Por isso, nessa noite, que a tua mensagem, que a tua palavra alimente a nossa fé, gere em nós, meu Deus, mais fé, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós. Pai, assim nós te pedimos, fala com a tua igreja, Senhor, ministra-nos, fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor, a sua palavra. É bom que aquece as mãos, né? Nesse friozinho até as palmas estão reduzidas. Está todo mundo com a mão encolhidinha aí. Você que está aí na sua casa, também acompanhando o culto. Estava vendo ali um número maior de pessoas hoje nos acompanhando online. Deve estar aí debaixo das cobertas, né? Mas aqui também está quente, né, gente? Aqui é o calor do Senhor sobre as nossas vidas. Mas que bom que você está aí acompanhando, que o Senhor fale poderosamente a sua vida. Fique atento, não deixe que nada te distraia aí onde você está. Nós lemos essa passagem em Marcos capítulo 10, versículo 46, a partir do 46, onde a palavra de Deus narra um episódio de milagre. Quantos precisam de milagres? Todos nós precisamos de milagre, do agir poderoso de Deus. E aqui Jesus age de uma forma grandiosa, poderosa, na vida de um cego. Esse cego, que a palavra fala, o cego Bartimeu, ele teve um momento com Jesus, ele teve um encontro ali com Jesus, e ele saiu desse encontro, desse tempo com Jesus, transformado. Ele saiu das trevas para a luz, de uma vida escura, sem enxergar, para uma vida agora com visão, com claridade, com luz. E o interessante nessa passagem, que chama a atenção, é o tamanho da fé desse homem. A fé dele foi tão grandiosa que chamou inclusive a atenção de Jesus. Jesus olhou o coração daquele cego, Jesus olhou o comportamento daquele cego, e ele exclama: olha, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu chamou a atenção de Jesus e foi um elemento fundamental para que ele pudesse viver o milagre. E aqui a gente pode até dizer os milagres, porque o Senhor Jesus primeiramente declara que ele foi salvo, e esse é o maior de todos os milagres, o maior de todos os favores que a graça de Deus opera nas nossas vidas, sermos salvos. Além do milagre da salvação, esse homem recebeu o milagre da cura e passou a enxergar.
a ver. Aonde havia trevas, houve agora luz. Quantos aqui já saíram das trevas e estão em meio à luz? Por conta do milagre, do agir de Jesus. Glória a Deus. E tudo isso acontece pela fé. A palavra de Deus fala a respeito da fé em Hebreus 11. A palavra descreve a partir do versículo 1 de Hebreus 11 o que é a fé. A palavra fala a respeito daqueles que alcançaram grandes testemunhos e bênçãos por causa da fé. E a palavra diz, Hebreus 11, versículo 6, que sem a fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que tenhamos fé para que a gente possa dele se aproximar, para que a gente possa se agradar. Para aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. A fé promove isso. A fé é um elemento fundamental para vivermos milagres. Pela fé vivemos milagres. Você concorda com isso? Pela fé nós vivemos milagres, mas nós devemos entender que não é qualquer fé. Não é uma fé depositada em qualquer lugar ou em qualquer pessoa ou em outros deuses. Não é a fé que muitas vezes a gente diz, né? As pessoas dizem popularmente: eu tenho fé, eu creio em mim, tenha fé na sua força, tenha fé em você mesmo. Não é dessa fé que a palavra está falando. Não é essa fé em nós mesmos, não é essa fé na nossa força, não é essa fé em outros deuses que geram os poderosos milagres nas nossas vidas. Mas sim a fé depositada em um único e verdadeiro Deus. A fé que depositamos num Deus que venceu a morte. Esse Deus é único. Esse é o nosso Deus. O Deus do impossível. E é a fé depositada no nosso Deus, nesse Deus. É a fé que gera milagres. Como a fé desse cego desse texto. A fé de Bartimeu estava depositada em Jesus. E a fé que depositamos nesse Deus verdadeiro, nesse Deus que venceu a morte, em Jesus, é a fé que gera milagres. Por isso, nessa noite, essa mensagem tem como tema a fé que gera milagres. E nós vamos entender, a partir das ações de Bartimeu, desse homem que viveu um grande milagre, da salvação e da transformação de vida, nós vamos aprender algumas características da fé que gera milagres. Quantos querem saber? Amém? Então vamos lá. A primeira característica da fé que gera milagres, a fé que gera milagres é aquela que não perde a oportunidade. A fé que não perde oportunidade. Quando nós vemos a história de Bartimeu, nós vemos que ele não perdeu a oportunidade que ele teve de se encontrar com Jesus. Bartimeu sabia que ali poderia ser a sua última oportunidade de ver Jesus, não de estar com Jesus. Aquela era a última vez que Jesus passaria pela cidade de Jericó. Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Jesus estava seguindo para, então, para a festa da Páscoa em Jerusalém. E depois dali ele seria preso, condenado, julgado e pregado na cruz. Aquela era a última vez que Jesus passaria por aquela cidade. A última vez que Jesus passaria ali perto daquele cego. Era a última oportunidade de Bartimeu. E se ele não buscasse a Jesus, ele ficaria cego para o resto de sua vida. Aquela era a última oportunidade que Bartimeu tinha e ele não perdeu. A fé que gera milagres é a fé que não perde a oportunidade. Porque oportunidades passam, queridos. Oportunidades passam diante de nós e se nós não agarrarmos as oportunidades, nós podemos perdê-la para sempre. A fé que gera milagres, ela não deixa a oportunidade passar. A fé que gera milagres, ela
não perde a oportunidade de estar com Jesus, de falar com Jesus. Bartimeu não perdeu a oportunidade de falar com Jesus, de chamar a atenção de Jesus, de pedir para Jesus. Quantas oportunidades dessa você já perdeu? Jesus está passando por Jericó hoje. E Jericó hoje aqui é a sua vida. Jesus está nesse lugar. E você, glória a Deus, não perdeu a oportunidade de estar aqui na presença dEle. Não perca a oportunidade de clamar e de falar com Ele. Quantas vezes, quantas oportunidades de momentos com Jesus ou de encontros com Jesus você já perdeu? Às vezes convites que rejeitamos, momentos que teríamos com Jesus e a gente, não, deixa para depois. Não, está muito frio. Eu tenho isso aqui para fazer ou isso aqui. Quantas oportunidades nós perdemos de estarmos com Jesus. A fé que gera milagres, ela não perde as oportunidades. Cada oportunidade que se tem de estar com Jesus, de estar com Deus que opera milagres, a fé que gera milagres não perde. A fé que gera milagres não perde oportunidades. E se você tem a fé que gera milagres, você não vai perder nessa noite a oportunidade de iniciar seu passo de fé. Se você tem a fé que gera milagres, ou se você está aprendendo, e é essa fé que você vai ter a partir de hoje, não perca a oportunidade. Você está na presença do mesmo Jesus que curou o cego. E Ele está nesse lugar. Ele está passando por Jericó e essa é a sua oportunidade de clamar a Ele. E de dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a oportunidade. A fé que gera milagres, ela é a fé que não perde oportunidade. Segundo, a fé que gera milagres é a fé que reconhece a sua necessidade. Hebreus 11:1 descreve a fé como a fé sendo o firme fundamento das coisas que se espera. O que você espera? Você está esperando o quê? Qual é a sua necessidade? Porque você está aqui na presença de Jesus hoje para adorá-lo, para buscá-lo. Mas você consegue reconhecer a sua necessidade hoje? A fé que gera milagres reconhece que precisa de milagres. A fé que gera milagres, ela reconhece que precisa de um Deus poderoso para agir sobre a sua vida e operar milagres. O que você espera? Qual é a sua necessidade? Reconheça nessa noite. Não perca a oportunidade. Reconheça que você precisa desse Deus para gerar sobre a sua vida transformação. Para talvez, assim como Ele fez com esse cego, te tirar da escuridão, te trazer para a luz. Reconheça a sua necessidade. Bartimeu fez assim, ele reconheceu a sua necessidade. Ele reconheceu a necessidade da intervenção milagrosa de Jesus. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça, Bartimeu? Ele tinha uma necessidade e ele expressou, eu quero enxergar. Ele não perdeu a oportunidade de reconhecer que só Jesus poderia ajudá-lo com essa necessidade. Como que era a vida de Bartimeu antes do milagre? Como era a vida de Bartimeu antes de viver a ação de Jesus na sua vida? Era cheia de necessidades. Bartimeu vivia numa cidade que era uma cidade condenada, uma cidade que vivia debaixo de maldição. Quando a gente vai em Josué, no livro de Josué, no capítulo 6, verso 26, nós vemos que depois da destruição da cidade de Jericó, Josué declara uma palavra dizendo, maldito aquele que se levantar para reconstruir essa cidade. Jericó foi a maior fortaleza que Josué e o seu exército derrubou na conquista da terra prometida. E desde então essa cidade tinha ali
uma maldição sobre ela, e era nesse lugar que Bartimeu vivia. Ele estava num lugar de maldição. Bartimeu vivia num lugar que era um vale, num lugar que não tinha vida. A cidade de Jericó, ela era uma cidade que ficava no lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Um vale, uma depressão gigantesca. Lá embaixo, ali estava Bartimeu. Jericó estava às margens do Mar Morto, que era um lago de sal, um lugar sem vida, onde nada florescia, e era ali que Bartimeu estava. Ele tinha muita necessidade. Bartimeu era cego, era um mendigo, ele ficava ali no chão a pedir esmola, faltava a ele luz, faltava a ele dinheiro, faltava a ele condições de sobrevivência, ele estava nas trevas, na escuridão e na miséria. Bartimeu não tinha nome, porque aqui a palavra diz que era o cego Bartimeu. Esse não era o nome dele. Em aramaico, Bartimeu significa filho de Timeu. Ele era conhecido como filho de alguém. Certamente aquele homem, naquela condição, devia ter os traumas complexos, feridas, falta de identidade. Assim era a vida de Bartimeu antes de se encontrar com Jesus. Faltava saúde, faltava identidade, faltava vida, faltava felicidade, faltava luz. Ele tinha muita necessidade, mas ele tinha uma fé que gerou milagres. Certamente ele reconhecia que ele precisava do agir de Jesus, e ele não perdeu a oportunidade de clamar. Ele reconhecia que precisava do agir de Deus. Quantas pessoas vivem na condição de necessidade? Quantas pessoas vivem nessas condições? Uma dessas, pelo menos, que Bartimeu estava, mas não reconhece a sua condição. Vão deixando a vida levar. Não, tá bom, pelo menos eu tenho isso aqui. Pelo menos eu estou assim. Mas a fé que gera milagres, ela reconhece as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Reconheça hoje as suas necessidades, as suas fraquezas diante de Deus, aquilo que você não consegue mudar. Bartimeu não podia por ele mesmo voltar a enxergar. E ele reconhecia que ele precisava do agir poderoso de Deus. Quantos precisam do agir de Deus na sua vida, que está nesse lugar? A fé que gera milagres reconhece a sua necessidade do agir poderoso de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a fé que gera milagres é a fé que reconhece o poder de Deus. Olha, Bartimeu, e aqui no versículo 47, Marcos 10, diz que Bartimeu, ouvindo que era Jesus, começou a clamar ao Senhor. Ele ouviu que era Jesus. Ele reconheceu que quem estava chegando ali, quem estava passando naquele lugar, era o Messias, era o Salvador. Ele reconhecia que aquele era o Mestre, o Senhor da sua vida. Repare que a palavra descreve no versículo 47, quando Bartimeu clama a Jesus, ele diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que Jesus era o Messias. Ele reconhece que Jesus era o Salvador. A fé que gera milagres reconhece o poder do Salvador. A fé que gera milagres reconhece o Senhor como seu Senhor. Bartimeu, aqui no versículo 51, a palavra diz que ele disse: Mestre, eu quero. Quando Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Mestre, eu quero enxergar. Mestre, que eu tenha vista. Bartimeu reconheceu o Senhor Jesus como mestre, como seu Senhor. E isso faz parte da fé que gera milagres. Bênçãos nas nossas vidas.
Reconhecer o Senhor como nosso Salvador. Reconhecer o Senhor como nosso Senhor. Ele chamou Jesus de mestre. Do original, Rabone, que também é traduzido como Senhor. Uma expressão de fé pessoal. Ele tinha Jesus como seu Senhor. E ele pôde provar milagres. Nessa noite o Senhor está nos falando. Através dessa palavra. Você quer viver bênçãos. Você quer viver milagres. Reconheça o meu poder. Reconheça a minha soberania. Reconheça quem eu sou na sua vida. O grande eu sou. Bartimeu reconheceu que Jesus era mestre, era o Salvador. Ele creu. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Tem pessoas buscando milagres, às vezes as pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas sequer creem que o Senhor é Salvador, sequer reconhecem Ele como seu Salvador e como seu Senhor. Mas a palavra está dizendo que a fé, que é necessário termos fé, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele. Você crê em Jesus? Você crê no poder de Jesus? Essa é a fé que gera milagres. Creia e você viverá o maior milagre, que é a salvação. Creia e você viverá um grande milagre, que é a transformação, como Bartimeu viveu. Quarto, a fé que gera milagres, eu vou só até o 5, então segura aí, falta pouco. A fé que gera milagres é a fé que persevera. Observamos aqui nesse texto que Bartimeu perseverou. No versículo 48, a palavra diz que enquanto ele clamava, ele reconheceu que Jesus estava passando, ele sabia que aquela era a oportunidade dele, que o Salvador estava ali, que o Senhor estava ali, ele ouvia e ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que a multidão o repreendia, muitos repreendiam, mandavam ele se calar. Para, Bartimeu. Para, fica calado. E a palavra diz que ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele continuou a clamar, ele continuou a buscar, ele perseverou na sua fé. Ele buscou chamar a atenção de Jesus, ele buscou Jesus com perseverança. Ninguém pôde deter o clamor de Bartimeu. Ele clamou e Jesus ouviu. Ele clamou e Jesus mandou chamá-lo. Há quanto tempo você tem clamado? 1 passo de fé, 2, 3. A fé que gera milagres é uma fé perseverante. E nós devemos aprender com Bartimeu. Persevere. Não deixe a multidão te calar. Não deixe as dificuldades te fazerem parar. A fé que gera milagres, ela não para diante de multidões que querem calar, diante de obstáculos, diante de perseguições, diante de ventos contrários, diante de críticas. Talvez tem pessoas te falando: para de fazer parte de fé, para de ir para a igreja, vai virar pastor. Para de ficar indo buscar. Meu Deus, mas é todo dia na igreja, basta o domingo. Críticas. Às vezes a dificuldade querendo abafar a sua fé. Vem um vento contrário, vem uma tempestade. Persevere na sua fé, porque a fé que gera milagres é uma fé que persevera, assim como Bartimeu perseverou. Persevere, que ninguém detenha o seu clamor. Amém? Quinta e última característica de uma fé que gera milagres. A fé que gera milagres é a fé que envolve desprendimento. Entenda aqui.
Depois que Bartimeu gritou, clamou, a dificuldade veio, querendo parar a fé dele, fica quieto Bartimeu, e ele gritou ainda mais alto, ele perseverou. A palavra diz que Jesus chamou Bartimeu. Ele foi chamado. Estava no tempo do milagre dele. Jesus chamou, Jesus diz, para que levassem até ele. Olha, Jesus está te chamando. E Bartimeu, a palavra diz que ele se levantou, próximo versículo, que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui representa um desprendimento. Bartimeu não queria nem saber da capa dele naquela hora. Imagina se tivesse um frio desse, ele largando a capa. Ele não estava nem aí, ele só queria ir até Jesus. Ele queria ir receber a bênção. Ele queria ir receber a sua transformação, a sua salvação. Bartimeu queria estar com Jesus. Bartimeu se desfez. Talvez aquela capa seria a única coisa preciosa que ele tinha. Ele vivia à margem, ele vivia mendigando. Talvez era só aquela blusinha que ele tinha, aquela capa. Na verdade, os cegos usavam capas, não é isso? Não pesquisei, mas tem os cegos, os mendigos usavam essas capas. Era como um símbolo da mendigagem, da necessidade. E ele tinha aquela capa, como tudo que ele tinha, talvez servia de coberta, servia de lugar para ele se deitar, mas ele não estava nem aí. Jesus chamou e ele largou, ele se desprendeu daquilo que ele tinha. E num salto ele foi até Jesus. Bartimeu não deu passos de fé, né? Que nem a gente levanta. Ainda mais hoje, com frio, quero só ver o salto que você vai dar dessa cadeira para dar seu passo de fé. Bartimeu não deu passos de fé, ele deu um salto de fé. Ele não queria nem saber quem estava do lado, o que ele estava deixando, se tinha moeda lá que ele tinha ganhado, esmola, estou nem aí. Eu quero ir até Jesus. Quem está entendendo, diz amém. A fé que gera milagres é uma fé que envolve desprendimento. Para ele, o encontro com Jesus era a coisa mais importante da vida dele. Ele não queria perder aquela oportunidade. Ele estava pronto para abrir mão de tudo que ele tinha ou que poderia impedi-lo de ter esse momento com Jesus e de viver o milagre. Ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus. E sabe, às vezes muitos de nós escutam esse chamado de Jesus. Escutam o Senhor, nosso Deus, falando: venha, eu tenho bênçãos para você. Venha, venha até mim. Eu tenho milagres para realizar na sua vida. Eu tenho bênçãos sem medida. Eu tenho coisas ainda maiores que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram. Coisas que você não imaginou eu tenho para realizar na sua vida. E o Senhor está nos chamando. Mas muitas vezes nós não queremos nos desprender das capas. Há muitas pessoas perdendo grandes milagres, grandes bênçãos, porque não conseguem se livrar de certas coisas. Porque não conseguem se desprender. Tem muita gente perdendo milagres, perdendo bênçãos, porque não consegue se desprender de velhos hábitos, que não conseguem se desprender de velhos pensamentos. Olha aí, Romanos 12:2 nos fala, mudança de mente para viver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não, Jesus está chamando, a gente está ouvindo e Deus está dizendo: vem até mim, mas deixa a capa aí, porque o que eu tenho para você é melhor. Não, os velhos hábitos, os velhos pensamentos. Muitas pessoas não querem abrir mão do velho comportamento ou de comportamentos pecaminosos, de atender às próprias vontades. E é aí, meu irmão, que você perde a bênção. E é aí que a gente deixa de viver os grandes milagres, quando não nos desprendemos dos comportamentos, dos velhos pensamentos, dos velhos hábitos, do orgulho, da vaidade. A bênção fica lá e a gente fica aqui com a capa. A fé que gera milagres, ela envolve desprendimento.
requer de nós um salto para a gente ir até Jesus e deixar para trás tudo aquilo que nós não precisamos na vida que vivemos com Ele, na vida de bênçãos. Vida de bênçãos, vida de milagres. Quantos querem viver e provar os milagres do Senhor? Assim como Bartimeu, você viverá os milagres do Senhor, mas que seja gerada em nós essa fé que promove grandes milagres. Para encerrar, eu quero frisar o que Jesus fez na vida de Bartimeu. Bartimeu foi salvo por Jesus. Bartimeu tinha uma necessidade que era visível a todos, ele não enxergava. E por isso vivia à margem, mendigava. Bartimeu precisava de cura. Mas Jesus enxergou uma enfermidade ainda maior na vida de Bartimeu. Ele precisava primeiro de salvação. Bartimeu foi salvo por Jesus. Jesus enxergou algo mais urgente, um milagre mais urgente que precisava ser operado na vida de Bartimeu, que era a salvação. Bartimeu foi buscar a cura para os seus olhos e ele encontrou salvação para a sua alma. Quantas pessoas não vêm em passos de fé, não vêm até Jesus em cultos, células, momentos com Jesus, em busca de algo, em busca de bênçãos. E o Senhor, antes mesmo de entregar a bênção, às vezes entrega, às vezes não, são tantos testemunhos, mas muitas vezes, antes mesmo de entregar as bênçãos maiores, o Senhor entrega uma bênção muito maior, que é a salvação. Porque Ele olha para essa nossa primeira necessidade. Antes de qualquer coisa que eu ou você necessitamos nessa terra, nesse mundo, o que mais nós precisamos é da salvação. É de estarmos próximos do Senhor. Isso só é possível quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Isso nos aproxima de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Jesus enxergou essa necessidade em Bartimeu. Bartimeu reconhecia que Ele era o Salvador. Jesus deu salvação a Bartimeu. A fé de Bartimeu o salvou. Bartimeu foi curado por Cristo. E depois de viver esse milagre da cura, a palavra diz que ele passou a andar com Jesus. No último versículo que lemos. E Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. E logo ele viu, ele enxergou e seguiu a Jesus pelo caminho. A fé que gera milagres é a fé que vive milagres, mas que mantém gratidão no coração. E persevera a seguir Jesus. Que assim seja nas nossas vidas. Venhamos aos passos de fé. Recebamos as bênçãos do Senhor. Mas perseveremos a caminhar com Jesus. Jesus, naquele dia, naquele momento, passou por Jericó. Era a última oportunidade. E Jesus passou por Jericó. A última vez. Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele clamou a Jesus. Ele chamou Jesus. Jesus passou por Jericó. E Ele também está passando aqui. E Ele também está aqui. E o que você vai fazer com essa oportunidade? Nós aprendemos com Bartimeu as características de uma fé que gera milagres. Nós temos necessidades. Que nessa noite você não perca a oportunidade de clamar como Bartimeu fez. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De ouvir Jesus te chamar. E você corresponder e dizer qual é a sua necessidade. Que a fé que gera milagres esteja sobre a sua vida. Hoje e todos os dias. Fica de pé no seu lugar. O Deus que faz o cego ver. Essa está passando por aqui. Cante. Está passando por aqui. Ele está aqui. E essa é a sua oportunidade
Jesus é aquele que gera milagres nas nossas vidas, opera milagres nas nossas vidas. E nessa noite é noite de você clamar a Ele, de você reconhecer quem Ele é na sua vida. Essa é a noite de você se aproximar dEle, corresponder ao chamado dEle. Essa é a noite de toque de Jesus sobre a sua vida, de transformação. É a noite do seu milagre. Quantos creem? Então não perca a oportunidade. Vem até a frente, você que quer começar o passo de fé hoje. Não perca a oportunidade de se aliançar com o Deus que opera milagres. O Deus que opera milagres está nesse lugar. Qual é a sua necessidade? Fala para Ele. Chega, venha para o altar, venha para o lugar. Venha para esse lugar, lugar de presença, lugar de humilhação, lugar de reconhecer que você tem uma necessidade, que Ele é o seu Senhor e que Ele pode fazer. Clame agora, ore agora. Você que já está aqui iniciando o passo de fé, você que está fazendo, vem também. Vem colocar diante do Senhor. Vem, talvez você nessa caminhada teve a sua fé querendo ser abalada. Talvez os obstáculos, a multidão estava querendo te calar, mas você vai chegar aqui e vai gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opera um milagre na minha vida. Opera o meu milagre. Ei, Jesus está nesse lugar. Feche os seus olhos e comece a clamar. Comece a clamar. Comece a clamar. O 7º passo de fé. Sobe aqui. Vamos orar por você. Vamos orar por você. Nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos no Teu agir, Jesus. Nós reconhecemos a Tua grandeza nas nossas vidas. Comece a expressar agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, erga as tuas mãos e comece a falar com Jesus. Ele está nesse lugar. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te dizendo: filho, o que você precisa? Filho, o que você quer que eu te faça? Responda a Jesus agora. O que você quer que Ele te faça? O que você quer que Ele te faça? Declare. Aquele que Ele há de vir. Oh, Ele está aqui. O seu poder vai ressurgir. Oh, Jesus. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que Ele há de vir. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Aleluia. Deus de milagres. Aleluia. Senhor Jesus te chamou. Ele ouviu o teu clamor. Ele ouviu o teu clamor. Você clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim agora. É o seu momento com Jesus. Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Feche os seus olhos e fala com Jesus agora. Ele está aqui. Ele é poderoso para fazer. A fé que gera milagres está se desenvolvendo em você agora. A fé que gera milagres está sendo alimentada na sua vida agora. Então não perca essa oportunidade de falar com Jesus, de estar na presença de Jesus. Não perca essa oportunidade. Reconheça aquilo que você precisa. Reconheça que o Senhor é um Deus de transformação. Reconheça que você precisa do agir dEle. Comece a expressar agora: Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não consigo transformar, mas eu reconheço que o Teu poder é maior. Eu reconheço que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode fazer. Opera, Senhor. Opera nessa vida. Senhor, abre essa porta. Oh, Deus, gera transformação. Senhor, gera cura. Eu creio, eu reconheço o Teu poder. Oh, Senhor,
Faz gerar, Senhor. Faz gerar, Senhor. Opera um milagre, Senhor. Eu reconheço o teu poder. Eu reconheço que eu estou na presença de um Deus que é vivo. Eu reconheço e deposito a minha fé em Ti, Senhor. Oh, Senhor, reconhecemos o Teu poder. Reconhecemos o Teu poder e clamamos a Ti, Senhor. Clame, clame, clame. Glória ao Senhor. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, milagres Tu farás. Quantos creem, declarem. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, milagres Tu farás. Aquele que era e há de vir, cante. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Erga suas mãos agora e declare: sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Milagres Tu. Aumente o volume da sua voz, igreja, e cante. Oh! Sim, eu creio em Ti, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Só a igreja declarando isso bem alto. Nós cremos, milagres, milagres vão acontecer. Declare: sim, eu creio em Ti. Assim como Bartimeu, nós cremos, Senhor Jesus. Sobrenatural. A fé que gera milagres está sobre as nossas vidas. Nós cremos. Declare bem forte: eu creio, Senhor. Milagres, milagres, bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua vida. Declaro nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada uma dessas pessoas que está aqui nesse lugar. Ah, Senhor Jesus, eu não conheço, eu não sei as necessidades deles, mas o Senhor conhece, o Senhor ouviu nessa noite. E nós cremos, Senhor, e saímos desse lugar com essa fé, a fé que gera milagres. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a perseverar, continuar dando passos de fé, saltos de fé. Ó Senhor, nos ajuda, porque nós entendemos, ó Deus, que a fé depositada no Senhor, e a fé que tem essas características, é a fé que gera milagres, que traz e que promove a mão do Senhor agindo em nosso favor. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que vence a morte, és o Deus das nossas causas, das nossas necessidades, e és o Deus da nossa
salvação. Reconhecemos o teu poder nessa noite. A tua soberania opera nas nossas vidas um milagre. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E se você concorda, diz amém. Aleluia, dá um forte aplauso ao Senhor. Diga assim: eu viverei milagres. Diga mais forte: eu viverei grandes milagres. Aleluia, o Senhor operará milagres na sua vida. Deixa eu te abençoar, erga a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com toda a sua família hoje e para todos sempre. Se você recebe, diz amém. Aplauda ao Senhor. Os que ainda não receberam oração estão aqui em cima, pode permanecer que nós vamos orar por você.